Hoje, Nascimento, eu vim falar a respeito de atividades para as crianças. Nós temos falado muito aí dos adultos, do que os adultos podem fazer ou não. E a pandemia tem afetado muito as crianças, né? Eles estão isoladas em casa, longe da escola, longe de atividades físicas, educacionais, sociais. E os pais têm que ligar o sinal de alerta, se já não ligaram, por conta de todas essas interferências que estão ocorrendo com as crianças. E uma delas, que é a nossa parte, que é o esporte, ela tem que ser muito bem olhada, com muita atenção, porque saúde, ela não é somente você não estar doente, né? A ausência da doença. Saúde é você estar bem fisicamente. Então eu trouxe algumas dicas de como os pais podem fazer atividades com as crianças nesse momento de pandemia. Nós sabemos aí que provavelmente teremos uma terceira onda, né? Infelizmente, o que vai dificultar mais ainda as atividades das crianças. Mas algumas coisas nós conseguimos fazer e dar esse suporte, né? Nossa responsabilidade, né? Como pais, como tios, como avós, com as crianças. Primeira dica, Nascimento, de atividade física, que é o que nós em Rio Claro somos muito favorecidos, que é andar de bicicleta. Né? Parece uma coisa simples, uma coisa tão normal, mas que às vezes a gente esquece dessa possibilidade em Rio Claro. Nós temos áreas que favorecem, né, a prática. Nós temos ali o Aeroclube, tem próximo do Lago Azul, Distrito Industrial, áreas com pouco movimentação de carros. Nós não temos uma área específica para se andar de bicicleta com tranquilidade. Mas um exemplo, ali perto da Avenida Brasil, próximo ao Bombeiro, onde foi feita uma via no meio lá do canteiro, que eu acho que é para ser de carnaval, né? É uma área ótima para os pais levarem as crianças, porque não tem fluxo. A ciclovia que existe ali também. A ciclovia, às vezes você pega o pessoal que trabalha... Mas depende do horário. Se você tiver um horário no período da manhã, aí você tem um espaço ali que você não pode utilizar, das 6 horas da manhã até por volta de 7h30, 8 horas. É mais tranquilo. Aí depois tem um espaço até por volta do meio-dia, por aí você pode utilizar. Que é mais tranquilo. E à tarde, você, a partir das 16 horas em diante, aí pode evitar, porque é a hora que o pessoal sai do trabalho. Né? Então aí você tem essa possibilidade, tem aquela rua no meio da via que não tem fluxo de carros. Perfeito. Enfim, a atenção dos pais é com relação à habilidade da criança em andar de bicicleta, né? Isso tem que ser muito bem colocado, porque tem crianças que precisam das rodinhas, de um pai do lado, enfim. Se a criança já anda sozinha, beleza. Nós estamos falando de criança, Nascimento, 3, 4 anos para frente, né? As atividades, né, que a criançada pode fazer. Outra atividade, para quem tem condições, para quem tem o acesso, é a natação. Porque foi comprovado, né, que os estudos dizem que o corona não resiste, né, ao cloro, né, em piscinas. E na natação geralmente você faz com mais crianças, se você toma os devidos cuidados antes de entrar na água. A partir do momento que você está ali no ambiente aquático, você não tem, né, pelo menos o que diz os estudos. Até procurei algumas coisas para ver se realmente batia, e realmente bateu os estudos que não, o coronavírus não resiste ao cloro. Então a natação é um ótimo caminho para poder fazer essa iniciação com as crianças. Quem já tem o acesso num condomínio ou numa chácara, um clube, ótimo. Quem não tem, procurar uma escolinha, se tiver condições. A prefeitura ainda não pode, né, voltar às atividades, mas em breve esperamos que possa, para poder dar essa opção para as crianças. Um outro ponto é a caminhada e a corrida. Às vezes o pai, a mãe vai caminhar e nunca se passa pela cabeça de levar a criança para caminhar junto. E a caminhada é livre, ela é democrática, pode ser feito por todos em qualquer intensidade, porque a caminhada ela não vai trazer lesões para a criança. Já a corrida, né, os pais até podem, mas eu vou levar meu filho para correr comigo? Sim, mas você tem que lembrar que o seu filho não vai correr e correr a mesma intensidade e a mesma distância que você está acostumado, né? Não vai pegar uma criança aí de 7, 8, 10 anos e fazer ela correr 5 quilômetros. Nós estamos priorizando a atividade para a criança e não agora para o adulto. Então você pode até ir com o seu filho para caminhar, para correr, mas sempre respeitando, né, a idade fisiológica dele para não gerar lesões no presente ou no futuro da criança. Temos que nos basear que 2 quilômetros já é mais do que suficiente, né, de atividade física, de corrida para as crianças. E, se possível, intercalando, né, entre corrida e caminhada, que também ajuda bastante. E, por último, Nascimento, esportes individuais. Né? Você tem aí tênis de campo, tênis de mesa, né? Rio Claro tem uma grande tradição nessas modalidades.
que são atividades mais específicas, mais técnicas, mas que conseguem ser feitas de forma segura, né? Então, com o professor, sem o professor. Aulas de lutas, Nascimento, não é tão recomendado agora, nesse momento, porque existe o contato, né? Você não tem como evitar, né, o contato, a não ser que seja uma aula individual, mas mesmo assim você vai ter um contato com o professor, né? Então, é recomendado não fazer, assim como os esportes coletivos, né? Todo mundo gosta de bater uma bolinha, jogar vôlei, basquete, mas são esportes que neste momento, Nascimento, não são recomendados. Eu acho que todo mundo está cansado, todo mundo já está bem aí estressado com relação a esse isolamento, com todas essas restrições, mas é o momento que estamos, então temos que respeitar, principalmente pelas nossas crianças, que são aí o nosso futuro. Muito bom, tá aí então mais uma dica aí para aqueles que acompanham o nosso Jornal de Esporte. E se você de repente tem parentes, né, e familiares que de repente não acompanhou o programa, você pode curtir isso posteriormente no nosso YouTube e também no Facebook. Estão lá essas informações. Diga lá, Eloy. Só uma sugestão, que vocês estavam aí escolhendo lugar para bicicleta com criança. Não tem melhor lugar do que a floresta. Que a floresta também. Aquele trecho todo ali, sim, o pai com o filho, ou para caminhar, ou para fazer uma corridinha, sim, que aí o pai vai passar a ser a companhia, né? Sim. E a bicicleta, então, nem se fala. A criança vai curtir a natureza, lugar seguríssimo para você andar. Sim. Então, né, o pessoal aí que quer levar o seu filho para praticar um pouquinho de esporte, tirar de dentro de casa um pouco, não tem lugar melhor do que esse. Aliás, tem gente ainda que reclama, mas vou andar lá, tem terra, tem uma parte aqui que é asfaltada aqui pela parte principal. Maravilhoso, né? Tá muito bem cuidado, limpinho. As pessoas, eu vejo assim, tem o horário que você pode, tem um limite de pessoas. Lógico. Mas dentro desse limite, dentro do horário, tem que usar, porque é um lugar espetacular, principalmente nessa época de pandemia. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.